Glória a Deus. Capítulo 2 do livro do Tiago, estamos nessa série, vamos prosseguindo nela. Então, a nossa leitura vai ser dos versículos 1 até o versículo 12 do capítulo 2, que diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponha que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado aonde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que o arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça apenas em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Fale e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Até aqui, então, a nossa leitura e aonde nós vamos nos debruçar sobre o texto. Se eu pudesse dar um tema para o nosso sermão de hoje, para essa parte da carta do apóstolo Tiago, seria nem bajulação e nem discriminação. Veja que Tiago direciona, este momento aqui da sua carta. Ele fala assim, no versículo 1, vamos ao versículo 1. Meus irmãos, como crente em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele está direcionando isto a quem é crente, a quem crê em Cristo Jesus. Essa carta é direcionada a cristãos, a pessoas que creem em Cristo Jesus. Então, observe que a direção desta carta, ele está dizendo: não façam diferença, não faça acepção das pessoas, não trate as pessoas com indiferença. Aí ele dá um exemplo de que chega alguém, na reunião deles lá, aí chega alguém com anel bonito, roupa bonita, todo chique, ou seja, um rico. Esse rico é bem tratado no meio deles e é colocado num lugar de honra para ele, lá, escolhido o melhor lugar. E se o pobre chegar no meio deles, esse pobre já começa sendo maltratado por ser pobre, E aí ele diz que pega esse pobre e coloca em qualquer lugar. Se possível for, senta aí no chão, onde for melhor aí, ou então no estrado dos meus pés. E Tiago fala: irmãos, em Cristo Jesus, nós que somos cristãos, nós não podemos fazer acepção do quê? De pessoas. E igreja, nós precisamos observar como crentes em Cristo Jesus, que nós devemos olhar para as pessoas como elas são e entender que são seres humanos como nós. Mas o problema de muitos de nós é que a gente olha para as pessoas e vê rótulos. A gente olha para as pessoas ao invés de ver o rosto, a fisionomia, a gente vê rótulo nas pessoas. Ao invés de a gente olhar para o rosto das pessoas e ver a sua essência, ver quem elas são, a gente olha para as pessoas e busca nelas o que elas podem nos oferecer. Faz por elas se elas podem nos fazer alguma coisa de volta. E Tiago quer tratar isso nos
crentes em Cristo. Ele quer tratar isso por quê? Porque essa acepção de pessoas não pode haver no meio daqueles que são crentes em Cristo Jesus. Se isso acontece com os de fora, com aqueles que não são tementes a Deus, a gente vê isso muito. A gente vê isso, eu já fui prova disso, você já deve ter sido prova disso. Se você vai em um lugar onde você não está bem vestido, você é tratado de um jeito. Se você vai num lugar onde o seu carro não é apropriado para aquele lugar, você é tratado de um jeito. Se você vai num determinado lugar onde tem luxo, onde tem muita sofisticação, e você vai de uma forma inferior, você é maltratado. O mundo faz assim. Mas Tiago vai dizer que os cristãos em Cristo Jesus, eles não devem tratar e viver desta forma, porque isso é pecado diante do Senhor. Ele vai dizer que se eu e você agirmos com separação de pessoas, colocarmos nas pessoas rótulos e não olharmos as pessoas quem elas são na sua essência, nós estamos cometendo pecado. E quando partirmos desse princípio de cometer pecado, igreja, nós estamos desagradando a quem? A Deus. E não deve ser isso feito, isso não deve ser praticado por nós sendo crentes em Cristo Jesus. Isso não é a atitude do cristão verdadeiro, Tiago está dizendo, tratar com parcialidade. Veja no versículo 1, meus irmãos, como crentes no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. O que nos faz sermos irmãos em Cristo é Jesus. O que nos une é Jesus. O que nos une nesse amor uns pelos outros é Jesus. E não pelos rótulos, e não pelo que aquela pessoa pode oferecer. Mas, volto a dizer, nós temos isso muito entranhado em nós. A gente olha a pessoa pelo que ela pode oferecer. A gente age com isso lá fora, e a gente às vezes quer agir com isso dentro da igreja. Eu digo para você, agindo lá fora ou dentro da igreja, nós estamos cometendo pecado. O Senhor nos ensina a tratar, olhar para as pessoas como elas são. Pessoas, seres humanos. Mas quando a gente olha para as pessoas e olha nela o rótulo, olha no que ela pode oferecer para a gente, ou olha a pessoa pelo rótulo ali, não olha a pessoa pelo rosto, pela sua fisionomia, por quem ela é, aí a gente começa a olhar a pessoa pela posição política dela. Se a posição política dela é A ou B, se o grupo religioso dela é A ou B, se a identidade filosófica dela é A ou B, se a identidade de gênero dela sexual é A ou B, se o time de futebol dela é A ou B, a gente começa a identificar a pessoa pelos rótulos que essa pessoa tem, e não pela essência de ser humano que ela é. Ou seja, as pessoas deixam de ser seres humanos para nós, para serem rótulos. E é isso aí que Tiago vai tratar, e que Tiago quer tratar, para que os irmãos compreendam que não podem fazer julgamentos e tomar critérios a respeito das pessoas erroneamente. E, irmãos, isso muito acontece sim no meio dos que se dizem ser crentes. Nós temos feito uma distorção da palavra de Deus na cultura da honra. A palavra do Senhor nos ensina a honrarmos uns aos... A palavra do Senhor nos ensina o que, igreja? Mas só que isso tem sido distorcido no meio dos cristãos. Essa questão de honrar uns aos outros ensinam e é distorcida muitas das vezes em muitos lugares ao ponto de entender que o pastor, por exemplo, o pastor é alguém supremo e intocável. Essa cultura da honra dá a entender que sim, na igreja tem que ter cadeiras separadas. Então, em muitos lugares que você vai a congregar, existem fileiras separadas para determinadas pessoas. O pregador A vai para aquele lugar, o pregador B vai para aquele lugar. Se o prefeito, se o ministro, se o deputado, se o vereador vier, se o presidente vier, é aquela cadeira. E essa cultura, esse entendimento de dar honra a quem tem honra, que a palavra de Deus nos ensina, tem sido distorcida no nosso meio. Distorcida de qual maneira, pastor? Da maneira que você merece e dá honra a uns e desmerece e discrimina outros. E a palavra do Senhor nos ensina que isso é errado, isso é pecado. A partir do momento que eu faço essa acepção de pessoas. Por exemplo, também essa cultura de honra, esse entendimento do que a Bíblia diz de honrar uns aos outros, tem sido distorcida no nosso meio, por exemplo, quando é reconhecido um irmão em detrimento do outro. Esse irmão pode oferecer isso, então ele vai ser bem tratado. Essa irmã não pode oferecer. Esse irmão tem uma condição financeira melhor que o outro irmão, então nós vamos tratar ele melhor, nós vamos tratar ela melhor. Então, isso nas igrejas pode acontecer, ou acontece, ou estão acontecendo. E Tiago vai tratar isso dizendo, vocês estão pecando quando vocês fazem diferença entre as pessoas.
E realmente, irmãos, nós precisamos cair em si e entendermos que a morte não precisa nos ensinar as coisas, nós podemos aprender em vida. Quantos de nós aprendemos quando vamos ao cemitério, por exemplo, num velório? Você não olha sendo enterrado com a pessoa o carro dela, mas a pessoa é tratada no meio da civilização pelo carro. Você não olha no velório da pessoa sendo enterrado a casa dela, mas essa pessoa é tratada no meio da civilização pela casa que tem. Você não vê essa pessoa sendo enterrado com todos os valores da conta bancária dela, mas essa pessoa, quando chega no banco, é tratada pelo gerente pela conta bancária que tem. Ou essa pessoa é tratada na igreja bem porque essa pessoa tem uma posição financeira melhor do que o outro. Mas no cemitério, ali, a gente vê a realidade de todos nós, que nenhum de nós leva a nossa posição social. Mas no cemitério você vê a lápide. Jaz aqui o fulano de tal, pai, isso, aquilo. Mas aquela lápide fica lá, tomando sol, chuva e poeira. Ele foi aqui em vida, alguém reconhecido. Mas na morte, não sei, a morte não reconhece mais ninguém. Todos estão no mesmo lugar. 7 palmos debaixo do quê, como diz o ditado? Do chão, da terra. Então Tiago vai tratar isso na vida vivente, nos dias de hoje, e tratando isso, trazendo para nós nos dias de hoje, é fazer acepção de pessoas, tratar pessoas melhor que o outro, porque pode me dar ou porque pode me favorecer alguma coisa. Veja, ele vai dizer no versículo 9, vamos na leitura do versículo 9, olha o que diz o versículo 9, irmãos, veja o que diz o versículo 9, junto comigo. Mas se tratarem os outros com o quê? Parcialidade, estarão cometendo o quê? Pecado, e serão condenados pela lei como transgressores, ou seja, como pecador. Vocês vão ser, porque vocês estão fazendo diferença entre as pessoas. Mas, então, volta a repetir de novo, isso tem sido distorcido, o entendimento de dar honra a quem tem honra, que a palavra do Senhor nos ensina, tem sido distorcido. Tem sido distorcido. E aí você vê, então, lugares de pessoas intocáveis. Aí você vê, então, os púlpitos das igrejas com cadeiras mudadas. A cadeira daqueles que são de baixo título, é tudo igual. A cadeira da pessoa que tem o maior título, ela é mais acolchoada, ela é mais bonita, porque ele é o líder tal. Não, o tratamento tem que ser melhor porque ele é o fulano, porque ele é o ciclano. Não, irmãos. Tiago vai dizer que não pode haver este tipo de tratamento diferenciado porque ele é ou porque ela é. Não, Tiago vai dizer que isso é pecado. Essa distinção, essa forma de tratar pessoas. Aí, por outro lado, também, nós somos aqueles que discriminam pessoas por causa das opiniões que essas pessoas têm. A gente não gosta, por exemplo, nós tivemos, sempre cito isso, porque foi um tempo muito obscuro no meio da cristianidade, tempo de eleições. Votou no candidato A, votou no candidato B, não é mais meu amigo. Não anda mais comigo, não tem o mesmo pensamento político que eu não concordo com essa pessoa, não tem nada para me oferecer, então por que vai andar comigo? É pobre, não tem onde cair morto, não é da minha religião, ou não tem o mesmo comportamento sexual que eu não gosto dele, eu não gosto dela por ela ser rico ou por ela ser pobre. Ou seja, irmãos, são tratamentos nos quais Deus nos ensina em sua palavra, que é a acepção do quê? De pessoas, que é um tratamento que a palavra do Senhor nos ensina que é pecado, e muitas das vezes a nossa ajuda se impulsiona assim, muitas das vezes o nosso mover de fazer alguma coisa para alguém se posiciona assim, na roupa que ela veste, no estilo de vida que essa pessoa vive, se pode me oferecer alguma coisa. Versículo 3 diz: se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica ali em pé, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde eu ponho meus pés, não estarão fazendo o que, irmãos? Discriminação, fazendo julgamentos o quê? E com critérios o quê? Errados.
Versículo 5, vamos ler. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que os amam. Aleluia. Irmãos, saiba que tudo o que este mundo pode nos proporcionar, saiba que o dinheiro que você tem, que você se alicerça nele, seja numa conta bancária, um dinheiro que você fala, está guardado para qualquer situação, entenda, isso não é nada diante do Senhor que te faz rico nele. Entenda que o seu trabalho, o trabalho das suas mãos, que você trabalha dia e noite ali para você ter o seu sustento, não é nada diante do Senhor que te faz rico. Que te faz rico, o Senhor que me faz, o Senhor que te faz rico nele. Porque nós somos pobres, irmãos. O rico que se acha rico na sua riqueza, ele é pobre. Mas feliz do pobre, que se vê na sua pobreza de espírito, mas que Deus faz ele rico nele, em fé, esperança, amor. Esses são os ricos. Mas nós precisamos entender que sim, Deus escolhe os pobres. Por que Deus escolhe os pobres? Por que Deus não escolhe os ricos, aqueles que têm alguma coisa? Porque, irmãos, infelizmente nós somos felizes quando temos as coisas, quando tudo vai bem. Entenda as pessoas, veja nós, quando tudo vai bem a gente é feliz, a gente é feliz, fala bem com todo mundo. Quando as coisas começam a ficar ruim, a gente não quer ver ninguém, começa a xingar, começa a ser resmungão, aí parece que vira criança, começa a chutar as coisas, fica nervosinho, fica nervosinha com as coisas, porque as coisas vão mal. Mas quando as coisas vão bem, a gente é feliz, a gente quer fazer tudo, quer tudo, nossa! Mas quando as coisas vão mal, a gente muda. Veja que o Senhor escolhe os pobres, que não tem nada para este mundo, aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus são ricos. Irmãos, a nossa riqueza não está no que temos, a nossa riqueza está em Cristo. Está em Cristo, em tudo que Ele nos dá. Então, a chegar no nosso meio, o rico ou o pobre são todos diante de Deus do mesmo jeito. Por isso, nós também não podemos demonizar aquele que é rico. Como existe no nosso país hoje uma cultura de que quem é rico tem que não, quem é rico, esses ricos isso, esses ricos oprimem os pobres, esses ricos não. Nós precisamos entender que diante de Deus todos são um só. O mundo me passa um tipo de olhar, a mídia me passa um tipo de olhar, como eu olho para esse rico e como eu olho para esse pobre. Eu olho para o rico, e olho para o pobre e falo, tadinho, mas Deus não. Deus olha todo mundo igual. E aí Ele me ensina através da palavra dEle a olhar assim, a não discriminar, a não fazer nenhuma discriminação com essa pessoa pelo jeito ou pela forma, ou por ser rico ou por ser o que, irmãos? Pobre. Irmãos, que tipo de seguidor de Jesus nós somos? Que tipo de seguidor de Jesus eu sou? Que tipo de seguidor de Jesus você é? Quando a gente faz acepção de pessoas. Vai fazer um favor para fulano? Eu vou. Mas o meu entusiasmo de fazer o favor para o fulano ou para o ciclano é porque o fulano e o ciclano têm algo a me oferecer. Não vá. Trate o seu coração primeiro. Peça para Deus tratar o seu coração, porque se a gente faz o bem para alguém, olhando para o que ele, para o que ela pode me oferecer, a gente está pecando. A gente está pecando. Porque significa que você está colocando esperança no que aquela pessoa pode te oferecer. E o único que pode nos oferecer sem medida e pela vida eterna é Deus em Cristo Jesus. O ser humano que pode fazer tudo por você hoje, pode morrer amanhã ou depois. Ou a pessoa que você fez tudo por ela hoje, fez tudo por ele hoje, pode morrer amanhã e não fazer nada por você. E você falar assim, não é assim? Por exemplo, imaginar que você tem uma herança. Imaginar que você tem o quê? Aí você vê que aquela pessoa no qual você vai herdar alguma coisa morrer, você fala, vou receber. Aí na hora do testamento, essa pessoa deixou para você 0,0, deixou nada para você. Você fala, meu Deus, eu fiz de tudo por essa pessoa e essa pessoa não deixou nada para mim. Assim somos nós. Eu e você não podemos oferecer ao outro nada à altura do que ele imagina, irmãos.
Por isso nós precisamos tratar nossos corações e entender que o fazer ao próximo, que o ser ao próximo é independente do que ele e do que ela pode fazer por mim, porque todos nós diante do Senhor somos iguais. Então nós não podemos tratar isso dentro de nós, no nosso meio como igreja, como acepção de pessoas. Eu sendo melhor que você porque eu cheguei aqui um dia de culto de terno e gravata. E se você veio correndo e veio assistir culto no nosso meio, você está de havaiana, não, você não vai assistir culto no nosso meio. Se você vem no nosso meio, veio correndo, eu estou de bermuda, eu não vou entrar na igreja porque o irmão vai olhar torto para mim. Quem é você? Que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão sou eu? Que vai medir o crente em Cristo porque ele usa uma roupa diferente de você? E Tiago é bom, veja que a cultura daquela época estava em Tiago, que ele fala as roupas do rico, né? Ele fala as roupas, um anel, roupas finas, você vai tratar ele bem, você vai dar o melhor lugar para ele, e assim hoje, a gente vai para cultuar a Deus, a gente não está num desfile de moda, a gente vai para cultuar a Deus, nós não estamos para esbanjar nossas riquezas, porque as nossas riquezas não são nada diante do Senhor. No nosso meio, irmãos, terão pessoas de todo tipo e de toda classe social. E chegarão aqui para entender que somos todos irmãos em Cristo. Se eu vou sair daqui e vou de ônibus, eu sou seu irmão em Cristo. Se eu vou sair daqui e vou entrar no meu carro, eu sou seu irmão em Cristo. Se eu vou sair daqui e vou pegar minha bicicleta, eu continuo sendo seu irmão em Cristo. Se eu vou sair daqui, eu vou entrar na minha casa própria, eu continuo sendo seu irmão em Cristo. Se eu vou sair daqui e vou entrar na minha casa alugada, eu continuo sendo seu irmão em Cristo. Irmãos, Tiago está dizendo que nós não somos válidos diante do Senhor pelo que temos. Por que nós não somos válidos diante do Senhor pelo que temos, irmãos? Ele vai dizer, mas se você, no versículo 6, tem desprezado o pobre, não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que difamam e arrastam vocês para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês é invocado? Tiago está dizendo que a maioria daquela época, o povo rico, difamava os cristãos. E Tiago está dizendo, não é porque você é cristão, e muitas das vezes por nós sermos cristãos nós não somos difamados? Às vezes por você ser cristão, o patrão fala mal de você. Às vezes por você ser cristão, o supervisor fala mal de você. É só por você ser cristão, não é porque você faz um mau trabalho. Tiago está dizendo que muitas das vezes o rico, por causa do seu poder e da sua ação, o rico sem Deus, o rico sem quem? Porque não entenda a riqueza como algo do demônio, tá? Pelo amor de Deus, viu? Deus pode prosperar você, Deus pode fazer tudo através da sua vida. Mas entenda que seu Deus nunca vai ser a riqueza, seu Deus vai continuar sendo Deus e não a riqueza. Glória a Deus? Quem está entendendo isso? Porque senão você vai sair daqui, ser rico é pecado. Não, irmão, seja rico para a glória de quem? De Deus, e ajuda a obra de Deus, ajuda as pessoas que estão sofrendo. Faça tudo para a glória de quem? De Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Mas entenda que Deus não é a sua riqueza. Entenda que Deus não é o que você tem, é isso que o Tiago está dizendo, porque Deus escolhe os pobres de espírito. Lembra que Jesus, Tiago aqui está fazendo alusão, né, ao Sermão do Monte. Jesus falando assim, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Irmãos, quando a gente tem um tijolinho, a gente já quer subir em cima e quer achar que é melhor que o outro. Então imagina você tendo riquezas. Por isso que nós precisamos ter o nosso coração tratado. Que tipo de cristão nós somos? Faça essa pergunta para você hoje. Será que nós somos pessoas que usam outras pessoas como ponte? Para chegar onde a gente quer e depois a gente despreza? Será que a gente usa amizades que temos para alcançar o que precisamos e depois a gente joga essas pessoas fora? Será que a gente trata as pessoas com bajulação? Saiba, isso é pecado. Isso é pecado. Isso é o quê? É a mesma coisa que você ter louças na sua casa e só usar quando vem alguém de valor na sua casa. Eu tenho louças aqui que eu só uso... Não, irmão. Usa a louça da sua casa para todo mundo que vier. Para beber no seu copo, para tomar com você o cafezinho da tarde. Usa a sua melhor xícara todo dia. Porque diante de Deus somos todos um só. Não podemos fazer acepção do quê? Não despreze, irmãos, não despreze
aquele que não tem nada para te oferecer. Porque veja, vamos continuar no texto bíblico. Pois, do versículo 10, pois quem obedece toda o quê? A lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la o quê, gente? Inteira. Veja a analogia que Tiago vai usar agora, ó. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse o quê, gente? Não matarás. Se você não comete o quê? Adultério, mas assassina, torna-se também um transgressor do quê? Por que Tiago usa essa analogia? Vamos pensar. Porque a pessoa pensa assim, mas eu não adultero, mas assassina. E que tipo de assassinato Tiago está falando? Tiago está falando, irmãos, de uma hipocrisia que é eliminar pessoas da nossa vida. Tem pessoas que eliminam pessoas da vida dela porque não concordam com ela. Tem pessoa que é seu amigo, é sua amiga porque você fala sim para tudo. O dia que você diz não, essa pessoa muda com você. E aí a gente elimina essas pessoas da nossa vida. Aí sabe o que acontece com a gente? A gente começa a entrar em bolha. Olha as redes sociais. As redes sociais é uma bolha. Tudo que você vê e gosta aparece para você. Quando você vê algo que você não gosta, você descarta. A vida não é uma bolha, irmãos. A vida é você caminhar com pessoas que pensam diferente de você. A vida, irmão, é você congregar na igreja com pessoas que pensam diferente de você. Amém? Por exemplo, essa semana meu time ganhou. Eu liguei para alguns irmãos aqui e falei com eles, falei, graças a paz, tudo bem, porque eles riem de mim quando meu time perde. Aí eu mandei uns áudios para eles, teve uns que me responderam, tem outros que nem responderam, mas eu entendo. Mas foi minha hora de rir, eu falei, mandei mensagem lá. Mas veja, nós somos irmãos, e a gente caminha o quê? Junto. A gente caminha junto. Que bênção. Chega ali na porta da igreja, a gente ri um da cara do outro e tal, e acabou. A gente caminha junto. A gente caminha junto. Por quê, irmãos? Porque eu não posso eliminar pessoas da minha vida, porque pensam diferente de mim. Então Tiago está dizendo aqui que é como se eu cometesse um assassinato, porque a pessoa pensa diferente de mim. Eu assassino essa pessoa, ou seja, eu tiro essa pessoa da minha lista. Eu não ando com essa pessoa não pensa como em mim. Eu até escrevi aqui, eliminar pessoas, ou seja, não quero lidar com essa pessoa que pensa diferente de mim. Isso é cometer pecado, acepção de pessoas. Então as pessoas entram numa bolha da religião, da política, da religião ou da classe social. Então, ou seja, elimina a pessoa. Irmãos, isso é um assassinato. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a gente vai andar com quem é diferente da gente. Na igreja ou fora dela. Mas a gente não pode eliminar essas pessoas, porque essas pessoas vão estar aí. Às vezes a gente precisa do contraditório. A gente precisa do quê? Você como pai e mãe, quem é pai e mãe aqui, diga glória a Deus. Você é pai e mãe? Amém. Você tem em você o contraditório e você tem também em você o que aceita. Você também é o pai que diz sim, é a mãe que diz não. Ou seja, por que nós não podemos caminhar com pessoas assim? Mas muitas das vezes a gente quer assassinar pessoas. Por quê? Porque não pensam como a gente. Vou dizer, irmãos, não é assassinar de maneira literal. É excluir pessoas da nossa vida. Porque não pensam como a gente. Não, irmão, tudo bem, deixa andar com você. Eu não vou comer no mesmo prato que ela, mas eu não vou assassinar essas pessoas. Porque se você tiver numa necessidade e só aquela pessoa puder te ajudar, e aí? Você vai ficar com orgulho? Não vou pedir. Vou morrer aqui, mas não peço. Você vai estar pecando do mesmo jeito. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Esse mundo que você e eu procura de não lidar com pessoas diferentes, esse mundo não existe. Esse mundo, irmãos, não existe. Esse mundo onde eu e você não lidar com o diferente da gente, esse mundo não existe. Esse mundo aonde você não vai ver pessoas diferentes de você, pessoas que pensam diferente de você, deixa eu te dizer, este mundo não existe. Ele não existe. Diante de Deus, o Todo-Poderoso, que nos ensina a amar o nosso próximo como? Aí continuamos, versículo 12. Fale e ajam como quem vai ser o quê, irmãos? Fale e agem como quem vai ser o quê? Julgado. Por que ele está falando isso? Veja, irmãos, veja o que diz no versículo 8. Se vocês de fato obedecerem o quê? A lei do reino, que se encontra na onde? Na escritura que diz, ame o quê? O seu, como o quê? A si mesmo. Estarão agindo o quê?
corretamente. Veja que Tiago não está falando, ame quem pensa como você. Ame o rico, porque ele é rico. Ame o pobre, porque ele é pobre. Não, ame o próximo como a ti mesmo. Aí vocês vão estar agindo correto. Aí nós vamos estar agindo correto. Porque, irmãos, entenda, nós vamos ser julgados por isso. Nós somos libertos para amar todos em Cristo o quê? Como Ele nos amou. Mas, se nós assim não fizermos, nós seremos julgados por isso. Versículo 12, porque será exercido o que, irmão? Juízo sem misericórdia, sobre quem o que? Não foi o que? Misericordioso. Veja, a misericórdia triunfa sobre o que, irmãos? Sobre o juízo. Seja misericordioso. Seja misericordioso. Caminhe com quem pensa diferente de você. Vai te ajudar. Ouça também a opinião, talvez, de quem você não goste, porque isso vai te ajudar a entender que nada gira em torno do seu umbigo e do meu. Isso também vai te ajudar a entender que existem pessoas diferentes. Então, irmãos, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Esse mundo que eu e você quer que exista, ele não existe. Nem fora e nem dentro da onde? Da igreja. E agora, principalmente dentro da igreja, Cristo nos ensina, pois por meio de Jesus, Ele é a maior prova disso. Jesus morreu por quem era rico e por quem era pobre. Jesus morreu por todos nós e quer nos salvar, quer transformar a nossa vida. Irmãos, vamos deixar os nossos egoísmos, os nossos achismos e vamos viver em comunhão com o diferente. Vamos viver em comunhão com o diferente, porque como você quer ser luz isolado do mundo? Como você vai cumprir os mandamentos do Senhor a dizer que somos luz se você quer viver isolado do mundo? Como nós vamos cumprir os mandamentos do Senhor que diz que nós somos sal da terra se você quer viver isolado do que pensa diferente de você? Não faça isso. Não pense assim. Não haja assim. Porque se assim fizermos, nós estaremos o que, irmãos? Pecando. Quem entendeu em nome de Jesus? Glória a Deus.